E aí, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Vamos seguir a nossa visão panorâmica agora do livro de Êxodo. Esse livro ele enche os meus olhos de alegria e de brilho, porque ele mostra a grandeza de Deus, ele mostra a soberania de Deus, que o Senhor, ele é literalmente aquele que governa céus e terra, e ele é o Senhor da história, ele escreve a história e que nada está fora do controle de suas mãos. Quando nós começamos esse livro falando que os israelitas eles se multiplicaram muito na terra do Egito, tornaram-se muito fortes, e um novo rei, um novo faraó se levantou que não conhecia José, não conhecia a história de José, não conhecia a história dos israelitas, e esse rei ele começou a oprimir terrivelmente os hebreus. E o que é interessante é que o rei ele fala várias vezes que os israelitas eles são muito fortes. E o que parece é que os israelitas eles não conheciam a força deles. Que pela narrativa o que dá para a gente entender é que se os israelitas quisessem se ajuntar, eles conseguiriam conquistar todo aquele território, eles conseguiriam fazer guerra e deixarem de serem oprimidos por Faraó. Mas parece que Deus não deixou eles perceberem a força que eles tinham naquele momento, e nós vemos que o faraó então faz uma estratégia ali de aumentar a opressão para que eles possam parar de produzir, de multiplicarem, só que acontece que o efeito é o contrário. Quanto mais os faraós oprimia, mais eles se multiplicavam e mais fortes eles se tornavam. E aí o versículo 12 fala: todavia, quando mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais esses se multiplicavam e se espalhavam, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. E olha que me chama a atenção, versículo 10, irmãos. Olha que ele fala: vamos agir com astúcia, para que não se multiplique e aconteça que em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, luta contra nós. E esse final do versículo que me chamou muita atenção: e vai embora dessa terra. Faraó tinha medo que os hebreus fossem embora daquela terra. Calma aí, isso é meio estranho, irmãos, porque assim, os egípcios, os hebreus, que estavam construindo tudo ali, toda a cidade, todo o palácio, tudo aquilo estava sendo obra escrava, os egípcios estavam construindo, os hebreus estavam construindo, e Faraó estava com medo que ele fosse embora daquela terra. Mas será que Faraó estava com medo que ele fosse embora daquela terra por causa da mão de obra? Ou por causa da promessa de Deus, que Deus já havia profetizado que ele iria levar o povo embora? Então eu vejo assim meio que a astúcia do inimigo, sabe? O espírito por trás desses homens atuando, o inimigo tentando impedir as promessas de Deus, tentando impedir a história ser escrita. Mas nós sabemos que Deus, nosso Deus é soberano, e por mais que ele tente, ele não consegue vencer o nosso Deus. O que o nosso Deus ele deseja acontece, porque nada pode se levantar contra ele. E aí nós seguimos a nossa leitura. Versículo 15 é um versículo muito lindo, irmãos. Às vezes a gente lê a palavra e nós passamos batido e não damos valores a pequenos detalhes. Vocês sabem que na nossa leitura bíblica, pelo menos no livro de Gênesis, o que fica notório é que aqueles que mais são falados são os homens. Mas nós vemos aqui agora o Senhor escreveu o nome de duas mulheres virtuosas, as parteias, como é? Parteiras. O nome de uma era Cifrá e a outra era Puá, versículo 15. E aí olha o que fala, versículo 17: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o faraó havia ordenado que quando as parteiras fossem ajudar no trabalho de parto, se fosse menino, para elas matarem, mas elas não ouviram o faraó. Detalhe, o faraó, o rei, que tinha autoridade de matar elas,
elas temeram mais a Deus e não obedeceu o faraó, deixando que os meninos sobrevivessem. E aí ela fala para o rei que as hebreias são mulheres fortes, que antes delas chegassem já havia nascido a criança. E aí, versículo aqui fala que o Senhor Deus, versículo 20, por isso Deus foi bom para com as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Então o Senhor foi gracioso com essas mulheres, de tal ponto que o nome delas foi escrito no livro mais antigo e mais lido do mundo, a Bíblia, a palavra sagrada. Está aqui, Sifrá e Puá, duas mulheres virtuosas que fizeram história e por isso são dignas de estarem na palavra do Senhor, segundo o coração de Deus, porque o Senhor aqui a preservou em sua palavra. E aí, versículo 22, depois disso o rei ordena que matem as crianças, joguem os homens no rio e deixa viver somente as mulheres. Irmãos, vocês conseguem perceber a sombra da história acontecendo? Vocês lembram o outro rei que também mandou matar as crianças? Rei Herodes, lembra? Então tu vê que muitas coisas do Velho Testamento são sombras do Novo Testamento. E aí nós vemos agora o capítulo 2, o nascimento de Moisés. Moisés veio da linhagem de Levi. E aí nós vemos o versículo 4, que a sua irmã ficava observando ele quando ele foi colocado no cesto do rio. E, irmãos, olha a grandeza de Deus. Deus faz com que a filha de Faraó encontre o menino, tenha o espírito de compaixão pelo menino, mande que uma das suas criadas vá chamar uma mulher hebreia para cuidar do menino, e a mulher que é chamada é a própria mãe do menino, e a mãe do menino ela ainda recebe um pagamento para criar o seu próprio filho. Irmãos, isso é soberania, isso é graça, isso é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Ele é soberano, ele é o bom pastor e ele cuida de suas ovelhas. E aí, Faraó, Moisés vai então para a casa de Faraó, quando já está em fase adulta, e aí ele vê um egípcio brigando com seus irmãos, os hebreus, e ele os mata. Ele mata o egípcio, versículo 12. Olhou então para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Irmãos, vocês pararam para pensar nisso? Moisés matou um homem. Tudo bem que esse homem ele estava oprimindo os seus irmãos, os hebreus, mas não era para matar ninguém. O Senhor já tinha falado que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que era pecado. Um dos mandamentos já existia, não matarás, mesmo que ele não estava escrito nas tábuas da lei, mas já existia esse mandamento, não matarás. E aí Moisés comete esse pecado. Os irmãos já pensaram nisso? E esse é um homem que é chamado por Deus para libertar o povo. Vamos seguir lá, irmãos. E aí, o rei manda então matar todos os meninos, né? Mas Moisés sobrevive e se torna um grande homem. Só que depois que ele mata ali, depois que Moisés mata o menino, ele foge da presença de Faraó. E Faraó fica sabendo que Moisés tinha matado um egípcio e deseja então matar Moisés. E Moisés ele foge, ele vai para ir para a casa do sacerdote em Midian. E ali ele casa com uma mulher chamada Zíbora. E nós vemos no versículo 19 algo interessante, que quando Moisés ele livra essa mulher das mãos dos pastores no poço, ela fala para seu pai que era um egípcio, porque ela olhou para Moisés e ela viu a imagem ali de um egípcio, ela não viu a imagem de um hebreu. Ou seja, Moisés ele foi criado como egípcio, ele provavelmente falava o idioma dos egípcios,
e também dos hebreus, porque ele foi criado pela sua própria mãe. E Faraó tinha, então, provavelmente não tinha cabelo, era cabelo raspado, não tinha barba, ele tinha aparência de egípcio e não a aparência de um hebreu. E aí nós vemos que Moisés tem, por fim, um filho chamado Gerson, que significa peregrino, porque ele peregrinou ali pela terra. E no versículo 23, nós vemos então a morte do rei, a morte de Faraó, e os israelitas clamando a Deus. Mas não é um clamor, irmãos, um clamor de socorro, mas de amor, não, é um clamor de gemido, de opressão. O povo está sendo oprimido, eles estão gemendo, e aí o gemido deles sobem até Deus, e Deus ouve aquele gemido e lembra da aliança de Abraão, Isaac e Jacó. E aí nós terminamos então o capítulo 2 com Deus ouvindo o clamor ou o gemido do seu povo. E é isso, irmãos, o capítulo 1 e o capítulo 2, que possamos observar essa grandeza de nosso Deus, que Ele é o Deus soberano. Amém? Tamo junto, irmãos. Graça e paz a todos.